de outros hospitais. Cito os dados em geral, ou citei dados em geral que estão disponíveis e são confirmáveis, e os dados que conheço do hospital onde trabalho. Dos outros hospitais, cada um falará por si. Desculpe interrompê-lo, mas há alguma entidade que imita esses valores? Se eu agora quiser, por curiosidade ou outra razão, comparar São João com Santa Maria ou Polido Valente, há algum sítio onde eu possa ir colher esses elementos, em termos comparativos? Para isso é necessário. Há, na Administração Central do Sistema de Saúde, tem... o Ministério da Saúde, portanto. Do Ministério da Saúde, exatamente, é uma entidade do Ministério da Saúde. Elementos. Tem os elementos disponíveis, os dados todos, pode aceder facilmente a eles e qualquer pessoa pode aceder. Mas a questão aqui, vai ser mais outra questão de que me vão acusar, a questão aqui tem a ver com outro aspecto que também é importante. É que só pode haver registro de absentismo se houver registro de presença. E uma das coisas que existe no hospital de São João, no hospital onde trabalho, é exatamente um registro biométrico de presença que é obrigatório e cumprido por todos os profissionais, desde o Conselho de Administração até ao assistente operacional, É o registro do dedo? Exatamente. É só lá que existe no seu hospital? Ele é obrigatório em todos, mas eu volto a insistir que só há possibilidade de termos noção real do absentismo havendo esse registro. Não havendo esse registro e funcionando as coisas como já funcionaram em tempos em que nós assinávamos um livro de ponta, às vezes no fim do mês, não é possível ter essa ideia do absentismo. Mas o facto do seu professor ter o sistema do registro pelo dedo, isso não lhe permite depois controlar a efetiva produtividade das pessoas, porque elas podem estar dentro do hospital, mas depois não fazer as tais operações que o senhor referiu, claro, não é? Com certeza. Claro. A produtividade é um aspecto absolutamente fundamental e eu insisto, sem receio, na declaração de que nós temos no Serviço Nacional de Saúde um problema de produtividade. Mas é bom que se diga, e, enfim, nós provavelmente já não vamos ter tempo para discutir todas as propostas de mudança, mas é bom que se diga que é preciso, num sistema de saúde, garantir produtividade com qualidade. E uma das mudanças que eu proponho para o Serviço Nacional de Saúde assenta principalmente no que tem a ver com os recursos humanos, assenta em 2 ou 3 ideias muito simples. A primeira ideia é a ideia da exclusividade. Isto é, os profissionais de saúde que trabalham no Serviço Nacional de Saúde só devem trabalhar no Serviço Nacional de Saúde e não devem poder trabalhar noutras entidades, nomeadamente entidades privadas. A segunda ideia é a ideia da avaliação do que se faz e de implementação de políticas de reconhecimento ou de incentivos. As políticas de reconhecimento ou de incentivos devem ser implementadas de uma forma extraordinariamente cuidadosa, porque senão podem ser, em vez de benéficas, podem ser deletérias. Mas elas permitir-nos-ão tratar por desigual quem é desigual e por igual quem é igual. Isto é, em vez de termos cortes iguais para toda a gente, apenas, por exemplo, porque é funcionário público, quer seja dedicado, produtivo e de qualidade, quer não seja, como há pouco disse, que são situações que existem e se repetem. Nós podermos remunerar as pessoas pela qualidade e pela quantidade do que fazem. Se for possível, isto é possível, com os meios tecnológicos, em termos de sistemas de informação, de informática, etc., que temos, nós já podemos implementar modelos. Eu vou dar um exemplo. Imagine médicos que tratam doentes com diabetes. Há um conjunto de indicadores que são que dão uma ideia do que é que vai ser a sobrevivência desses doentes. E não é preciso esperar que os doentes tenham um desfecho fatal para saber se estão a ser bem tratados ou não, ou se foram bem tratados ou não. E alguns deles, como por exemplo, uma análise de urina para ver se vai haver progressão para insuficiência renal, se estão a ser medicados com um determinado medicamento que previne ou atrasa a progressão para insuficiência renal, se tem o açúcar nos níveis que são os desejados, se fizeram uma consulta de despiste de retinopatia diabética periodicamente. Estes são indicadores de qualidade.
Portanto, um serviço que trate estes doentes, um médico que trate estes doentes, só pode ser candidato a ser avaliado pela produtividade se garantir que uma percentagem compatível com aquilo que são os padrões internacionais de doentes faz isto. Por exemplo, 80% dos seus doentes cumprem aqueles critérios. Temos, portanto, alguém que está a tratar aqueles doentes com padrões de qualidade. Professor, deixe-me e depois, só em função aqui... disso, pagar pela produtividade, além de um salário base igual para todos. Mas nós estamos a ver como é que esta ideia do professor António Ferreira possa ser execuível nos tempos de hoje e em função das lógicas de hoje aplicáveis à função pública. Eu peço desculpa, doutor, eu não consigo ver como é que se quer ter hospitais de qualidade e produtivos, remunerando exatamente da mesma maneira e tratando exatamente da mesma maneira todos aqueles, e são muitos, que se dedicam, que produzem, que são tecnicamente superiores. Mas o senhor já fez essa proposta ao Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde atualmente ainda não há nenhuma decisão, no momento atual não há nenhuma decisão sobre isto, mas em períodos anteriores a decisão foi, e eu percebo porque é que foi, a decisão foi impedir que houvesse uma remuneração com base em incentivos nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Há aqui um ponto que a Judite, ao qual ela é sensível, e toda a gente que nos ouve, que é a questão da exclusividade. Isto é implantável em Portugal. A minha convicção é que é implantável. E há dinheiro para isso? Há dinheiro para pagar a exclusividade? Doutora, eu acho que há, a nível dos hospitais públicos, não só há dinheiro, porque há muito dinheiro que é gasto, como disse, em gente que não é produtiva, e estou-me a referir a todos os grupos profissionais, por um lado. Por outro lado, há muito dinheiro que é gasto em fornecimento de serviços externos, que são, por um lado, contratação de trabalho com outra designação, por outro lado, são a realização de uma enorme quantidade de exames no exterior que podiam ser internalizadas se aproveitássemos toda a capacidade instalada que existe no Serviço Nacional de Saúde, e por outro lado, porque necessariamente, havendo dedicação exclusiva, nós poderíamos fazer mais, pelo menos a nível hospitalar, que é o que eu melhor conheço, mais com menos pessoas. Sr. Professor, deixe-me perguntar-lhe muito concretamente o seguinte. Em média, quantas horas é que os médicos passam num hospital como o São João? Para percebermos esta coisa da exclusividade. Depende, doutora. Como o Hospital São João tem um registro de presenças efetivo, eu posso dizer-lhe que quando os médicos ou todos os outros profissionais de saúde entram no hospital, registram a presença e estão no hospital até o momento em que registram a sua saída, a carga horária é aquela que está estipulada na lei. Ou seja, no Centro Hospitalar de São João, quando não são cumpridos, há o procedimento disciplinar correspondente. Mas a lei impõe a exclusividade, ou não? Não. Não impõe. E há muito poucos médicos no país em exclusividade no Serviço Nacional de Saúde, Sr. Professor. De facto não vi quais são os números e nem sequer do Hospital de São João lhe posso dizer os números para os dizer corretamente, mas há uma percentagem ainda significativa de médicos em exclusividade. Sim. Mas repito, a exclusividade coloca-se não é só para os médicos, é para todos os profissionais. Eu, pelo menos, conheço que é um hospital onde os médicos que lá estão e provavelmente os outros profissionais estão em exclusividade, privado. Quer dizer, se isto é possível no privado, porquê que não é no público? Mas no público também há situações de exclusividade, são poucas. Por exemplo, o Serviço de Cirurgia Cardiotoráxica dos Hospitais da Universidade de Coimbra, dirigido pelo professor Manuel Antunes, é um serviço que funciona em exclusividade. Mas enfim, o São João e esse... A Cirurgia Cardiotoráxica do Hospital de São João funciona, creio... praticamente todos os cirurgiões estão em exclusividade. Isso na prática significa o quê? Vamos para percebermos qual é o rendimento e o que é que isso representaria para o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. É um ordenado que triplica, que quadriplica, que quintuplica? Ou como é que é, Sr. Professor? Não, porque se fosse uma coisa orçamental fácil de resolver, se calhar os sucessivos governos já tinham avançado com isso, se houvesse remuneração, continuavam a não estar exclusivos e ficavam com o dinheiro. Acha, professor Dr. Medina? Mas eu creio que a questão, ou que a preocupação, ou que o receio, não tem tanto a ver com isso, e tem mais a ver com uma pretensa ameaça de desnatação do Serviço Nacional de Saúde.
O que é que você quer dizer com isso? Quero dizer com isso, com o receio de que, ao implementar e obrigar à exclusividade, houvesse muitos profissionais que abandonassem o Serviço Nacional de Saúde. Haveria realmente essa possibilidade? Não, eu creio que o grande receio, que eu não defendo que esse deva ser um receio, mas creio que um dos receios é exatamente esse. É pelo menos uma ameaça que ciclicamente volta ao de cima. Mas eu acho que é um assunto que é fundamental discutir. Sim. Não, o país deve discutir isso, claro. professor António Ferreira, porque realmente aquilo que o senhor está a dizer e aquilo que nós todos percebemos, se os médicos trabalhando no hospital público e também fazendo medicina privada conseguem um determinado rendimento por mês, obviamente que as pessoas só alargarão esta situação se o Serviço Nacional Público as remunerar em conformidade. Doutora, em todos os aspectos. Mas isso é assim em todas as profissões, com certeza, não é? Mas em todos os aspectos. Nós podemos ter os blocos cirúrgicos a começar a trabalhar às 8 da manhã e em vez de acabarem às 7 da noite, porque tem que se tratar da limpeza para o dia seguinte, embora o horário seja até às 8, mas há sempre uma hora que tem que acabar mais cedo, acabar às 10 da noite ou às 11. Temos os aparelhos, e não são tão poucos, os taques, as ressonâncias, os osciladores lineares, a radioterapia, que podemos rentabilizar mais e podemos melhorar significativamente a produtividade e a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, e isso reflete seguramente ganhos em saúde muito importantes. Joanito, deixe-me introduzir aqui o terceiro tópico. Professor António Ferreira, se bem percebi, creio que esse foi o entendimento de quem nos ouviu há 3 semanas, defende a extinção da ADSE. Sim. Por conseguinte, esse regime típico dos funcionários públicos e seus familiares, que se sujeitam a um desconto, não sei, 1,5% ou 2%. 1,5% ainda. Para esse serviço da ADSE, que lhes permite o acesso a uma série de vantagens e de serviços de ordem relacionados com a saúde. Bom, e da percepção que houve, chegou-me esta ideia, se acabar com a ADSE, vai haver consequências muito graves. Desde logo porque, deixando-se receber as cotizações, o tal 1,5%, o Estado perde essas receitas, mas não pode deixar de fornecer esses serviços médicos a essa população, que anda por 1.300.000 ou 1.400.000 cidadãos portugueses. Quer dizer, deixa de receber por um lado, mas vai o SNS ter que os tratar. Por conseguinte, há aqui uma perda financeira por parte do Estado. Isto é exato ou não é assim? Nossa, professor, como eu disse também no último programa, os descontos que os beneficiários da ADSE fazem, eu sou beneficiário da ADSE, sou funcionário público, representam 221,5 milhões de euros no ano 2011. 221 milhões de euros no ano 2011. Quer a despesa direta, quer aquela que é feita pelo Serviço Nacional de Saúde, vai a 861 milhões de euros. Então estamos a falar de uma pequena parte, um quarto, do financiamento da ADSE. Quer dizer, tudo o resto é do orçamento. Exatamente. É do orçamento. É do orçamento por transferência direta. Neste ano 2011 foram 30 ou 34 milhões. E o resto é financiamento que são instituições de Serviço Nacional de Saúde que fazem, quer tratando os doentes da ADSE no Serviço Nacional de Saúde. Para ter uma ideia, isto representa 300 milhões de euros por ano, que não é paga, quer como entidades empregadoras, descontando 2,5% do salário dos seus funcionários. Sim, portanto, esse é um falso problema. Não, mas há aqui uma parte de verdade, se bem entendo. É que, perdendo essa cotização, são 250 ou 220 que não entram. Está bem. Quer dizer, do ponto de vista de contas públicas, há 220. Mas não são necessários, porque... Não, mas agora entram. Mas não são necessários, porque não, mas com a fome que há de dinheiro, 200 é sempre um problema. Pois, está bem. E também entram mais 2,5%, agora parece que vai passar só a ser 1,25% de contribuições das entidades empregadoras. Mas é o Estado que põe o dinheiro nas entidades empregadoras para fazer a contribuição sobre os seus trabalhadores para o próprio Estado. Ó, Sr. Professor, mas deixe-me dizer que esta é uma transferência de cidadãos que têm 2 sistemas e que passariam a usar um só, o Serviço Nacional de Saúde. Como generalidade. Já usam. Que já usam. Usam um valor equivalente a 300 milhões de euros por ano. Não, eu estou neste campo das consequências, porque estas coisas hoje não são brincadeira. Se acaba com a ADSE, também há aí uma série de
prestadores de serviços no setor privado também fecha a porta. É verdade. É verdade. Não sei se é verdade, eventualmente será. Sim. E tinha consequências ao nível dos hospitais privados, porque há muitos utilizadores, beneficiários da ADSE